Olá, Oi, Janaína, boa tarde, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Olá também para os meus seguidores, para as pessoas que nos acompanham. Pois é, Então é boa tarde. assim. Então, todo mundo estava esperando, muita gente perguntando Que se, bom, se era com que você bom. mesmo a nossa live, né? Eu falei, claro. Pronto. Olha, são tantos os seus títulos, né? É ministro, é embaixador, é secretário, é subprefeito, é vereador. Mas eu vou chamar de Andréa, pode ser? Não, isso que eu ia te falar, chama de André, porque esse não muda nunca. Pelo menos É porque esse é o de é sempre. Porque eu acho muito importante a proximidade, né, do eleitor com o candidato. E no caso aqui, esse nosso diálogo é da eleitora com o candidato. Então eu acho que a melhor maneira é tratar por Andréa, né? Puxa, muito obrigado, Janaína, gostei muito. Obrigado. Da eleitura, eu Lembre- acho também essa coisa de proximidade é uma das coisas mais importantes e que eu acho que na nossa política ainda não acontece. O próprio sistema político nosso, ele distancia muito o eleitor daquele em quem ele vota, né? Para você poder depois um dia voltar para ele e pedir coisas no sentido de cobrar coisas ou votos em assuntos de seu interesse ou de interesse do país, né? Por isso que eu Uhum, aqui em São Paulo sempre disse que nós deveríamos implementar o quanto antes o voto distrital, principalmente uhum. na cidade ou numa cidade do tamanho de São Paulo, que ela é tão diferente, cada pedaço dela é tão diferente do outro que você precisa ter representantes no fundo dos bairros, das regiões, né, para tratar daqueles assuntos especificamente. São Paulo, eu tenho até brincado que São Paulo, na verdade, é um país, né? A cidade de São Paulo, ela é mais até do que um estado, ela é um país. E por isso é que eu prezo, sem nenhum demérito aos demais candidatos, essa experiência, essa tua vivência, esse envolvimento emocional, histórico com a cidade. E daí é que eu queria inverter, você que me convidou, mas eu que queria te entrevistar, pode? Pode, claro, mas você falou uma coisa que tem a ver do emocional, que eu sempre digo que o cargo de prefeito tem muito mais a ver com paixão, com dedicação e com vocação do que com pura ambição, né? São coisas completamente diferentes, porque a prefeitura exige detalhes, né? Uhum, Você se uhum, concentrar e, primeiro, ouvir muito as pessoas, porque uhum. conhece a prioridade de um lugar quem mora e quem trabalha no lugar. Então você precisa saber ouvir. E depois é isso, a cidade é um país e cada pedacinho desse país tem suas prioridades, os seus problemas. E é preciso aí conversar e ouvir as pessoas, porque dinheiro para tudo, tudo, tudo não tem. Você vai ter que priorizar, e aí as pessoas sabem bem como priorizar. Você está gostando do parlamento, Janaína? Sua experiência na política tem sido interessante? Muito, muito. Eu acho que as pessoas não têm ideia da importância do trabalho de um deputado estadual. Eu sempre lembro que quando eu cheguei, na primeira semana, na verdade, antes mesmo da posse, que eu comecei a visitar e participar antes mesmo da posse, assim que eu fui eleita, alguns colegas disseram: bem-vinda, bem-vinda ao cemitério dos políticos. E eu achei aquilo um pouco estranho, né? E vivendo a Assembleia, eu entendo que essa frase é muito equivocada. Só é um cemitério quando a gente se permite estar num cemitério. Né? A atuação, a vida de uma casa, qualquer que seja ela depende muito de quem está nessa casa. E eu percebo que eu consigo tirar muita vida da Assembleia. Por exemplo, os projetos que vêm do Executivo, que historicamente eram aprovados quase como uma chancela mesmo, né? Uma casa de passagem, eles passaram a ser debatidos no mérito, eles passaram a ser aprimorados.
E não é só pela, vamos dizer assim, só pela minha capacidade jurídica. Eu acredito mesmo que eu estimulo os colegas, sabe, a se Claro. sentirem legítimos, a se sentirem parte. Eu acredito muito no trabalho em equipe, em você valorizar o conhecimento do outro, sabe? Eu acho isso assim muito precioso. E uma casa legislativa, ela só funciona com muitos saberes, né? E saber identificar o conhecimento do colega, a expertise do colega, valorizar essa expertise, é isso que dá corpo a uma casa legislativa. Então, a Assembleia eu vejo como muito importante. E aí eu queria devolver a pergunta e queria te ouvir sobre em que medida hoje você enxerga que o fato de ter sido vereador se mostra essencial para exercer o cargo de prefeito. Seria Olha, interessante os nossos seguidores aqui ouvirem isso. Essa experiência como vereador, ela te parece essencial, fundamental para exercer um cargo de prefeito? ó, eu acho sem dúvida, viu? Por isso que eu quis. Eu lidava com os vereadores quando fui secretário de subprefeituras. Então, achava que já conhecia, que sabia como funcionar, como lidar com eles, etc. Mas achei importante ir para a Casa Legislativa até para entender como é que funcionavam, como é que tramitava uma lei, porque como secretário eu tinha visto que tinha muitas coisas no meu dia a dia que dependiam de leis e que estavam travadas por causa de leis. E me candidatei a vereador e me elegi com 118 mil votos na época. Posso te dizer que foi das experiências mais interessantes que eu tive na minha vida, Janaína. A Câmara dos Vereadores é extremamente interessante. O vereador tem um papel muito importante, o papel do vereador, ele tem muita força, porque ele é um de 55. Você sabe que 39 vereadores, se reunirem, eles tiram o prefeito, né, num Uhum. processo. Então, a força do vereador é muito grande. Ao mesmo tempo, estando dentro da Câmara, você consegue entender qual é a motivação dos vereadores, né? Por que, todo mundo critica muito os vereadores, etc. Mas a gente, estando lá, é que você vê, por exemplo, o grau de demanda, o quanto eles são demandados, como o executivo, a prefeitura, não funciona bem, ela é lenta no processo, a sociedade, a população, para quem ela vai pedir o tampar buraco, pavimentar a rua, vaga de creche, lugar na UBS, etc., é para o vereador. O vereador é quem está mais próximo da população e mais próximo do executivo, da prefeitura. Então, as demandas acabam caindo muito em cima dele. Ou seja, o vereador, o papel dele é fazer as leis e fiscalizar o executivo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse papel muito importante que é a representação da sociedade junto à prefeitura e acaba representando também com essas outras coisas do dia a dia. Então, conversar com um vereador ou ouvir um vereador para o prefeito é muito importante, porque o que o vereador quer, em última análise? Ele precisa de votos da comunidade dele, né? Então, ele vai te pedir o quê? O que as pessoas querem, que é o que dá voto. E, normalmente, ele te pede o que dá mais voto. E o que dá mais voto, normalmente, é uma prioridade do lugar, porque é o que mais gente quer naquele lugar. Então, é importante ter vereadores bons. Eu acho que, individualmente, os vereadores, a Câmara de São Paulo, ela já é muito distrital, os vereadores representam regiões, isso já é muito assim. E vou te dizer, vereador preguiçoso, Janaína, está na oitava suplência, viu? Ele não chega lá, porque tem que trabalhar muito para conseguir se eleger para a Câmara Municipal. Então, ao mesmo tempo, eu fui o vereador que teve o maior número de leis sancionadas pelo prefeito, que na época, imagina, era o Fernando Haddad, de quem eu era líder da oposição. Mas justamente por conhecer a prefeitura bem, todos os meus projetos de lei tinham a ver com agilizar os trabalhos da prefeitura.
Então, para mim foi muito bom, porque eu sabia que no fundo eu estava sendo vereador para melhorar as condições da gestão da prefeitura, porque eu queria ser prefeito um dia. Então, o papel do vereador, eu vou te dizer, é importantíssimo. Não tem nada a ver quando comparo, é mais importante ser deputado federal ou vereador de São Paulo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, são duas coisas muito diferentes, mas igualmente importantes. Concordo. Eu penso que existe um diferencial entre você e os demais candidatos, que eu aqui reitero, falo isso com todo respeito aos demais, até tenho muitos amigos concorrendo nesse pleito, mas eu vejo que tem um diferencial, né? A sensação de quem olha, de quem analisa as tuas manifestações, não só de agora, a sensação que se tem é que você vem se preparando para ser prefeito ao longo da vida. E então, nós olhamos os outros candidatos e muitas vezes existe a sensação, eles vão entrar agora, mas talvez no meio do caminho se candidatem a outro cargo. E quem olha para você, quem te ouve, tem a sensação de que você vem se preparando para este cargo. Então, eu queria saber, qual foi o momento na tua vida, né, que apareceu esse estalo? Eu quero ser prefeito de São Paulo, eu quero trabalhar por São Paulo, essa é a minha meta de vida. Quando é que isso aconteceu? Existe algum fato, E assim, um divisor de águas? você sabe que eu cresci muito próximo do tio meu, que era o Francisco Matarazzo sobrinho, Titilo Matarazzo, um homem que para mim foi o maior mecenas que o Brasil já teve, principalmente numa época que não tinha Lei Rouanet. E eu, uma vez, andando com ele no Ibirapuera, até porque ele, como presidente da comissão do Quarto Centenário, que idealizou e fez o Parque do Ibirapuera. E eu andava muito por São Paulo com ele, pela cidade. Ele era um apaixonado pela cidade e me mostrava cada canto de São Paulo. E ele uma vez me falou, perguntando para ele, por que que você doou tantas coisas, doou toda a sua coleção para fazer um museu de arte moderna, um museu de arte contemporânea? Ele falou, André, é uma forma de agradecer tudo o que essa terra permitiu que a nossa família começasse. E para você agradecer, você tem que fazer alguma coisa que esteja acima do seu próprio interesse. E ao longo do tempo, quando eu entrei na vida pública, me lembrei muito disso. E Qual era a assim, sua idade? Qual era a sua idade na época? Lembra, não? não, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, Ah, 18 uhum. anos, enfim, nem era tão pequeno, não. Mas Uhum. eu, quando comecei na vida pública, como assessor do professor José Goldenberg, no Ministério de Educação, eu vi que a vida pública podia ser feita de forma séria, como o Goldenberg fazia. E decidi que justamente eu iria entrar, fazer carreira na vida pública para ser prefeito de São Paulo. Então, todos os cargos que eu ocupei, eu tive a oportunidade primeiro, de olhar para a cidade e me aperfeiçoar, porque os cargos que eu estive nas secretarias de Estado, por exemplo, eu vi quanto era importante uma boa relação do prefeito de São Paulo com o governador, porque as secretarias estaduais têm um papel importante na cidade, muito importante. E a mesma coisa no governo federal. Você precisa do governo federal para fazer uma boa gestão na cidade de São Paulo. Então, por isso que eu, quando o Serra se elegeu aqui, que eu entrei na prefeitura, eu quis ser subprefeito da Sé e não secretário, que era para entender direito todos os estágios que você tem dentro da prefeitura para ela trabalhar bem. Então eu fiz e fui subprefeito, depois eu fui secretário de serviços, que cuidava de iluminação, limpeza pública e serviço funerário. Depois fui secretário de subprefeituras, que no fundo aí tocava a cidade, era uma espécie de executivo que tocava a cidade como um todo. E é fascinante, viu, Janaína? Posso te assegurar que a cidade de São Paulo é uma cidade 24 horas, ela trabalha 24 horas por dia e tem problemas diferentes nos 3 turnos. E ser prefeito de São Paulo é resolver problemas, é gostar de problemas. Se você não gostar de problema, vai ser gerente de multinacional, diretor de banco, outra coisa, porque o prefeito não tem glamour nenhum.
Ele é como um zelador que tem 12 milhões de síndicos dando ordens nele e pedindo o dia inteiro, porque a cidade tem problemas muito graves. Tem que conhecer São Paulo para ser prefeito de São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, uma cidade rica, mas vamos olhar a realidade. A São Paulo real tem 3 milhões de pessoas sem saneamento básico, 1.300 favelas. É uma cidade, cada 1.000 bebês que nascem em Marcilac, 25 morrem antes de um ano. E em Deixa eu aproveitar a tua fala sobre as comunidades aqui, que tem uma senhora perguntando, um senhor, não um senhor, se você tem algum plano para enfrentar a questão dos pancadões, que muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro. Eu mesma conheço pessoas que moram em comunidades ou em periferias, trabalham o dia todo, chegam cansadas, né, querem ter o direito sagrado ao descanso, a dormir com tranquilidade, e o pancadão já começa e vara a noite inteira. Eu ouvi até de algumas pessoas que, enquanto estava no isolamento mais forte, no recolhimento, essas pessoas estavam agradecendo não só pela saúde, mas pelo sossego. Tem alguma ideia já para esse problema que aflige, né, os trabalhadores que precisam conviver com esses grupos? O pancadão, Janaína, é um negócio dramático. As pessoas, vai ter a turma que gosta de ideologizar tudo, vai dizer, não, pancadão, você não gosta de baile funk, por isso que você é contra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Baile funk é uma coisa, pancadão é outra coisa. Pancadão normalmente são organizados pelo crime organizado. Infelizmente, essa é a realidade. Ao mesmo tempo, isso eu vivi quando eu estava na Secretaria de Subprefeituras. A periferia de São Paulo, o jovem na periferia, não tem opção de lazer nenhuma. Toda atividade cultural, se você olhar, está concentrada muito no centro da cidade, no centro de São Paulo, na região central. O que nós fizemos para equacionar essa questão do pancadão lá em Cidade Tiradentes? Foi uma experiência que funcionou muito bem, que nós chamávamos até de permitidão. Conversamos com o pessoal de lá, com os jovens que organizavam, que estavam no pancadão. E nós dissemos o seguinte, não vai ter, não vamos deixar fazer. Então a gente fazia a polícia chegar antes, ocupava o espaço, mas sempre era um drama. Passamos a fazer o seguinte, conversando com a meninada, nós definimos o lugar que poderia ter, fazer as festas, e a prefeitura daria o som e o palco, né, para colocar o som, equipamentos de som e palco. Só que queríamos de uma condição, o horário era das 4 da tarde às 10h30 da noite, e a única coisa que nós não íamos deixar era a música com apologia ao crime, né? Olha, Janaína, funcionava perfeitamente bem. E lá nós resolvemos isso. E aí eu vi que nós precisávamos dar uma opção para o jovem. Nós fizemos aí, quando fui secretário de Estado, as 10 fábricas de cultura. As fábricas de cultura, inclusive, treinam e ensinam, né, DJs, MCs, uma série de coisas, e organizam as festas nos horários e nos locais mais adequados. Quer dizer, nós precisamos levar cultura para a periferia, nós precisamos levar opção para os jovens. Quando você tem uma opção, você dá uma opção, aí você pode proibir aquilo. E esse é o papel do poder público, arbitrar entre o sossego e a diversão. E dá para agradar as duas coisas. É só você organizar, estar presente e dar uma opção, uma alternativa. Deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Se não quiser responder, não responda. Quando eu disse para algumas pessoas que eu votaria em você para prefeito, elas disseram, olha aí a prova de que você é tucana, porque ele é um tucano histórico. E eu, de maneira assim, muito automática, né, respondi, não, porque ele foi traído pelo PSDB. Né? Não sei se esse é o seu sentimento, mas eu recordo bem que em 2016, e aqui não estou falando mal de ninguém, é só uma questão histórica mesmo.
Sim. que havia uma expectativa de que você já seria candidato a prefeito em 2016. E, no fim, saíram, né, o atual governador, João Dória, e o atual prefeito, Bruno Covas, como vice. Você se sentiria à vontade para falar um pouquinho sobre como foi aquele momento da tua vida, o que foi que aconteceu? Perfeitamente, eu vou te dizer. O PSDB, quando eu entrei, 94, no PSDB, 93, 94, havia aquele momento, o PSDB foi formado por quê? Por um grupo de pessoas que queriam fazer o que chamam hoje da nova política, ou seja, que não concordavam com os métodos políticos da época. Eu achei aquela proposta sensacional e fui para o partido naquela época com o pessoal que estava lá, o Montoro era um dos expoentes do partido, etc. Em 2016, não é que... Por que eu saí do PSDB? Porque justamente o PSDB, na época, o governador da época, era o Geraldo Alckmin, utilizou métodos que eu não concordei em absoluto, os mesmos métodos que o PT usava para fazer política. E esse não era o meu PSDB, por isso saí correndo. Ou seja, usar na mão grande, pressionar a gente para me tirarem a legenda. Me tiraram a legenda, exatamente da forma como o PT usou e acostumou a pressionar sempre os seus filiados. E eu não aceitei isso e saí do partido. Ou seja, eu senti que o partido na época era o esgotamento de uma forma de fazer política e que tinha acabado, não estava mais aquilo que me representava, não me representava mais. Por isso que eu saí e deixei muito claramente o partido na época. Eu sempre falo, o meu problema na época não foi nem com o João Dória. O João Dória estava lá pleiteando a legenda. O meu problema foi com o governador que me tirou a legenda, né, na base da pressão em cima ou tirando cargos, ou pressionando o pessoal que votava, os delegados do partido. Eu sempre defendi candidaturas avulsas, porque eu percebo que muitas vezes no partido existem bons quadros que não têm o espaço que deveriam ter. E com a possibilidade dessas pessoas se voluntariarem, quebra um pouco, né, essa ditadura dentro de partido, ou mesmo um verdadeiro cartel que em certos momentos a gente verifica. Mas acho que esse é um debate para uma outra conversa. É Vocês um debate, decidiram. mas um Pois debate não. muito interessante, porque o que você falou, as pessoas imaginam hoje, quer dizer, o partido, o significado do partido não é o significado de que as pessoas imaginam que seja efetivamente um partido. Você fica muito na mão de um pequeno grupo no partido que define tudo, o que quer e o que não quer. E nem sempre os interesses são os interesses da sociedade ou aquilo que está escrito nos fundamentos do partido, né? Então, eu acho que a reforma política, uma reforma política importante, é fundamental para que o Brasil mude efetivamente. Senão, vamos ficar sempre na mesa. Você olha a legislação eleitoral, como você falou, isso é para outra conversa. Mas ela é feita para não mudar nada. É feita para essa coligação na majoritária, que na medida que você vai juntando partidos, vai somando o tempo de televisão, não tem sentido, devia ser o tempo de televisão do titular. Porque senão quem está sentado lá na cadeira de prefeito vai convidando os partidos, rifando, loteando as secretarias para ter tempo de televisão. Então é como você comprar na tabela o seu tempo de televisão para ter mais do que os outros. Fizeram uma pesquisa, um dos jornais, todos os candidatos a prefeito são os detentores dos maiores tempos eleitorais no Brasil inteiro. E qual é a sua visão desse posicionamento das redes de televisão de não fazerem debates? Porque, assim, isso de certa forma está inviabilizando a população, né, de ouvir os candidatos, de conhecer muitas vezes os candidatos. Qual é a sua visão? Por que você acha que as TVs estão agindo dessa forma? Olha, eu realmente não entendo, porque como eu te falei,
A lei, né, ela já dificulta uma pessoa que queira ser candidato, se ela não tiver dentro do esquema político, é muito difícil, porque você tem tempo de televisão que o seu partido tem. Tudo bem, então vamos dizer, eu tenho lá um tempo de televisão, 50 segundos por aparição. Aí vem as televisões depois e falam, bom, nós só fazemos debate com os 4 mais bem, que pontuam melhor na pesquisa do Ibope ou do Datafolha, etc. Bom, numa cidade de 12 milhões de habitantes, quem pode pontuar numa pesquisa? Só celebridade, ou político profissional, ou político bandido da Lava Jato, que está todo dia no Jornal Nacional. Senão ninguém é conhecido na cidade. Então vira um ciclo vicioso. Você não é conhecido porque as televisões não te põem no debate e nem na cobertura dos jornais de final de tarde, todo dia como era feito, né? Só os que estão na frente. Então o cara está na frente, a tendência é ele continuar na frente, porque é só ele que tem espaço e visibilidade para a população. Eu acho um erro que as televisões estão fazendo, é um desserviço à democracia. Aliás, a Bandeirantes fez um grande gol de ter feito. Aí falaram, mas tem 11 candidatos. Bom, tem 11 candidatos, que bom. Triste era se não tivesse nenhum. E mostra os 11 para a população poder escolher. E quanto mais mostrasse os 11, mais as pessoas iam poder discernir quem tinha condições de ser prefeito, ou quem é aventureiro, ou quem é aquele que está lá para só fazer nome para depois ser candidato a governador daqui a 2 anos, ou presidente, etc. Não entendi por quê, é uma pena fazerem isso, porque as pessoas gostam do debate, a audiência dos debates é boa e, ao mesmo tempo, cá entre nós, é um serviço para a sociedade, isso que as televisões podiam fazer. As redes, a internet tem feito isso e algumas pessoas, como você, Janaína, por exemplo, com essa live, está me dando a oportunidade, é verdade, de falar com muita gente, das pessoas me conhecerem. Eu não faço política por profissão. Para mim, como eu te falei, eu tenho esse sonho de ser prefeito porque eu tenho convicção que dá para mudar. A cidade não pode ser como ela está e nem precisa ser do jeito que está. O crime organizado não pode estar tão patente como ele está e tão presente, né, nas casas legislativas ou mesmo no executivo como está, nas comunidades. É ridículo uma cidade como São Paulo você não poder entrar de repente em Paraisópolis porque não pediu ordem para o chefe, sei lá, isso não tem cabimento. E a cidade não precisa ser tão desigual, Janaína. A saúde não precisa ser tão ruim na periferia. Por que nós não podemos ter uma cidade mais igual? Você tocou num ponto interessante da saúde. Nós recebemos no gabinete um grupo que, na verdade, não são tomadores do serviço, não são cidadãos, né, que usam o sistema de saúde. São pessoas que trabalham no sistema de saúde. E eles foram reclamar do que seria o CROSS da prefeitura, né? Porque no estado existe o CROSS, que é o setor de regulação, que é o setor que distribui as vagas. E esse grupo foi reclamar do equivalente ao CROSS na prefeitura. E o que eles disseram é que eles estão estranhando porque muitas vezes eles têm vagas disponíveis e esse sistema não encaminha pacientes para tratamentos, vamos dizer assim, sofisticados, tratamentos importantes, que demandam muita especialidade. Eles falam, não é possível que não haja pacientes, né? Nós temos 100 e poucas vagas e eles mandam 80 pacientes. Então, ou é desorganização, eu não sei o que está acontecendo. Você já chegou a pensar um pouquinho, né, de uma reestruturação para o sistema de saúde? Já tem alguma ideia que você possa dividir conosco? Já tem algum nome para a pasta da saúde? Se puder antecipar alguma coisinha aqui, eu acho que ia ser interessante. Não, olha, você falou uma coisa que é real, e acontece a mesma coisa também com marcar consultas. Você tem UBSs ou AMAs que estão absolutamente lotadas, com filas enormes, e lugares nem tanto. Uma das coisas é que nos lugares lotados você tem que trabalhar 24/7, ou seja, 24 horas, não é um problema
você fazer uma unidade trabalhar 24 horas e finais de semana, facilita a vida do cidadão. Mas, obviamente, você tem que dar suporte para os médicos. No ter períodos noturnos, por exemplo, a questão de transporte, a questão de segurança no local. Porque em alguns lugares, à noite, manter aberto é difícil. E os hospitais, a mesma coisa, exames, por que você não pode fazer 24 horas em alguns lugares? E quando você tiver já esgotado todas as possibilidades, aí sim você fazer convênio com o setor privado, com hospitais privados, que podem também te ajudar nesse atendimento. Uma das coisas, eu acho, Janaína, na saúde, mais do que dinheiro, é gerenciamento. E uma das coisas mais importantes é a fiscalização das organizações sociais. Hoje a saúde, boa parte dela é administrada por OS, empresas privadas. Portanto, não tem justificativa aí, nem de não ter médico, nem de ter mau atendimento, ou seja, porque as condições ela tem. Paga igual ao mercado, pode fazer treinamento, pode fazer qualificação e capacitação. Então, não tem justificativa para ir mal. Eu vi outro dia imagens do hospital de Hermelino Matarazzo. São de assustar. Ao contrário, lotado, gente saindo pelo ladrão, uma confusão horrível. E você deve ter visto também aquele hospital referência da Zona Leste, o TID Setúbal. Vi outro dia no jornal. 67% das pessoas que chegaram com Covid lá morreram. Isso não tem cabimento. Isso aqui já estamos... E não é só falta, não é falta de respirador. Aí é falta de treinamento, falta de qualificação, de capacitação. Aliás, você está no 6º mês de pandemia, você ainda ouve falar reclamação de pessoal de hospitais, UBS, por falta de equipamentos de segurança, luva, etc. Então, há uma falta de gerenciamento gritante e que dá para melhorar muito, sem dúvida nenhuma, além de acrescentar também as AMAs, sorriso, né, que são as AMAs para saúde bucal, importantíssimos, fazendo o primeiro atendimento e encaminhando para convênio com os dentistas dos bairros, que você tem que fazer de forma a ativar a economia local e não obrigar o paciente a viajar pela cidade para ser atendido. A sua vice, né, a minha colega de assembleia, Marta Costa, é uma colega que está sempre pronta para me apoiar, principalmente nas pautas de proteção das crianças. Não tem sábado, não tem domingo, toda vez que eu ligo para ela está disposta a dialogar, a debater um projeto, a, vamos dizer assim, traçar uma estratégia. Aí eu queria saber, né? Eu fiquei muito feliz em saber que a Marta seria a sua vice. Agora, para você, né, no que a Marta agrega? Vocês já estão pensando em divisão de funções? Como é que vai ser o trabalho da tua vice na prefeitura? Olha, você perguntou quem eu gostaria, por exemplo, quem eu adoraria que fosse meu secretário de saúde, era o doutor Medina, né, que é o presidente do Agarrim. Adoraria, não sei se ele aceita, nunca falei com ele a esse respeito, mas ele é um médico que administra um hospital público dentro do conceito de linha de produção, no sentido seguinte, lá você tem pouca gente, um grau de eficácia, de eficiência. É o maior centro de referência do rim do mundo, faz mais de 900 transplantes por ano, com 97% de sucesso. Então, é um cara que entende a saúde pública no sentido da racionalidade e do bom atendimento. A Marta Costa, por que eu escolhi a Marta Costa? A Marta, ela foi vereadora em São Paulo 3 vezes. Portanto, ela conhece a cidade muito bem. E ela sempre fez um trabalho, ela é administradora de empresas também, né? Mas o que eu vi é que na Câmara fez muitos projetos e trabalhos, principalmente na periferia da cidade de São Paulo. Ela conhece bem as dificuldades da população de rua, por exemplo, né? E as dificuldades que existem na periferia, que a gente sabe que com muito pouca coisa você pode transformar a vida das pessoas. A Marta tem um programa que nós queremos implementar, que, por exemplo, é o aproveitamento das igrejas no tratamento do álcool e droga e no tratamento da população de rua durante o dia. Porque as igrejas elas têm uma capilaridade enorme,
muito grande, elas estão em todos os lugares da cidade, e tem a mão de obra, elas já fazem esse trabalho de assistência social, para quem só precisa de assistência social e para quem precisa de tratamento contra a dependência. O que elas não têm? Elas não têm fôlego para fazer numa escala que a cidade precisa. Então, nós estamos estudando, montando um projeto de como fazer esses convênios, já que o poder público pode fazer a política pública e tem o recurso para isso, mas não tem os espaços nos diversos bairros, nos diversos pontos da cidade, e não tem a mão de obra, e as igrejas têm. Porque hoje o morador de rua, se você olhar, o que o poder público oferece para ele? Só os albergues. E mesmo assim, muito oferece albergues que não estão adequados para a população. Você está tratando coisas diferentes de forma igual. Hoje você tem uma população de rua, muitas famílias, por exemplo. Como é que o cara vai deixar a mulher dele para um albergue e ele vai para outro e as crianças para outras? Não, isso não funciona. Você pretende aumentar o número de albergues familiares? Sem dúvida. Isso é um ponto muito importante. Muito importante. Os familiares, e vou te dizer, muito importante os albergues também para trans. Você tem uma população trans que é posta para fora das casas e hoje não tem onde ficar, porque você não pode pôr no albergue nem masculino, nem por problemas outros, e nem feminino. Então você tem que tratar as coisas de acordo com a necessidade, não dá para você tratar coisas diferentes de forma igual. E o que eu falo, Janaína, a vantagem das igrejas, como elas estão em vários bairros, você não precisa, na hora de fazer cursos de qualificação para a população de rua, não precisa pegar um lugar e fazer uma grande população de moradores de rua lá. Você faz em pequena escala que não vai criar problema em lugar nenhum. No próprio lugar onde as pessoas já estão, de onde elas são essas pessoas. Porque hoje há uma concentração enorme no centro, porque é para onde o morador de rua vai tentando sobreviver de alguma coisa. E hoje isso está assim porque a prefeitura realmente não dá atenção nenhuma a esse problema grave da cidade. Agora, a Marta Costa, insisto, não é só isso. A Marta Costa está apta a me substituir a qualquer momento. Eu não tenho dúvida disso, senão eu não teria escolhido. Mas, infelizmente, ela só vai me substituir ou se eu morrer ou se eu ficar doente 2, 3 meses, porque eu só quero ser prefeito, eu não quero ser mais nada além de prefeito. Então é aqui que eu vou ficar meus 4 anos de mandato. Mas ela pode ser bem uma boa sucessora minha depois, por exemplo. Mas numa eventualidade, falando sério, ela tem todas as qualidades para ser prefeita. 2 mandatos de deputada estadual, 3 de vereadora, sempre com muita seriedade. Ótimo, muito bem. Você se importa de fazer uma análise um pouquinho da conjuntura da eleição, falar um pouquinho, claro, sempre a gente vai falar, sei que você é uma pessoa extremamente educada, dos outros candidatos, ou isso te causa algum desconforto? Não, falar dos outros candidatos eu não gosto muito. Vou fazer uma pergunta. Veja se você concorda com de falar de um candidato que eu tenho. Você me mostrou e eu tenho prestado atenção e tenho visto que é um bom cara, é o Arthur Duval. Eu tenho visto ele estudando as coisas da cidade. É muito interessante isso. Todo mundo sabe que eu tentei unir vocês dois, não é? Não, você me apresentou ele, então ficamos amigos e tenho acompanhado ele bem. A Marina Elu é uma menina que tem um potencial também muito bacana, no sentido de que ela tem essa formação nova, não tem os vícios da política, né? E está se preparando. Então, eu acho que você tem potencial. A minha pergunta era mais de uma análise. Eu fiz uma análise e eu encontrei um artigo de jornal, agora não me lembro o autor, fazendo uma análise contrária à minha. Tá? Nesse artigo de jornal, a pessoa dizia assim que o grupo de apoio, né, ao prefeito e também candidato Bruno Covas estaria preocupado com a ascensão de Russomano, porque eles não gostariam de Covas enfrentar Russomano no segundo turno. Uhum. A minha análise pessoal, e aí eu queria saber qual que é a sua visão,
é a seguinte: o melhor adversário para o Bruno Covas é o Russomano. Porque o Russomano pode até ser um bom deputado federal, aí quem votou nele que faça avaliação, mas eu não vejo como uma pessoa preparada para exercer o cargo de prefeito. E o Bruno Covas, concorde-se ou não, goste-se ou não, está no cargo, né? Tem a questão da máquina, a experiência de quem está do lado, a visão de quem está do lado de dentro. Então, eu acho que seria muito mais fácil para o Bruno enfrentar o candidato russomano no segundo turno do que, por exemplo, enfrentar o André Matarazzo, que conhece a cidade, entendeu? Que também entende como é que as coisas funcionam por dentro. Então, eu penso assim, não sei se você vai concordar. Não, aquela pessoa que não quer votar no Bruno Covas no segundo turno, não quer ver o Bruno Covas continuar na prefeitura, não pode votar no Russomano. Porque, para mim, votar no Russomano no primeiro turno é votar no Bruno Covas no segundo. Você acha que eu estou errada? Eu acho o seguinte, Janaína, primeiro turno as pessoas têm que votar com convicção. É um erro querer fazer todas essas estratégias. Não, vamos votar no A. Agora é o seguinte, não, eu não gosto do Bolsonaro, voto no Bruno Covas para não ter perigo do Russomano ganhar. Ou voto no Russomano para não ter perigo do Covas ganhar. Está errado. O Bruno Covas perde de qualquer candidato. Eventualmente, ele pode não perder do Russomano. Sabe por quê, Janaína? Porque se tiver Russomano e Bruno Covas no segundo turno, a turma do Boulos vai votar no Bruno Covas, por exemplo. O PT vai votar no Bruno Covas. Por exemplo, a esquerda vai se juntar. Eu te pergunto, por que o Bruno Covas não mexeu em nenhum dos prédios lá do centro, dos 70 prédios que estão ocupados até hoje? Nunca fala nisso. Aliás, ele nunca fala nada. O Bruno Covas é um prefeito, é um dos prefeitos mais ausentes da cidade. Ele tem até que falar na propaganda eleitoral. É interessante que ele fica falando: eu estava lá quando caiu o prédio no Paissandu. De fato, ele foi lá para pegar os holofotes, falar que ia resolver. Nunca mais mexeram em nada. Ou seja, quer dar o governo para a esquerda, deixa aí para o segundo turno Russomano e Bruno Covas. Aí nós vamos ter uma esquerda turbinada, porque a gente já viu que o Bruno não é um cara de pulso. Ele caiu lá porque foi vice do João Dória. Quem manda na prefeitura hoje é o Milton Leite. O executivo virou um puxadinho do legislativo, da Câmara dos Vereadores, o que eu acho uma pena, né? Porque cada um tem o seu papel. Eu acho que as pessoas têm que votar no que é bom para São Paulo no primeiro turno. Para isso que existe o primeiro turno. Não deu certo, aí o segundo turno é outra conversa. Mas não pode achar que vai fazer essas estratégias, que voto disso, não. E vai atrás de pesquisa antes de começar o tempo eleitoral, é outra bobagem. Não tem por que a pesquisa mexer até agora. Daqui a 10 dias é outra conversa. Vamos ver as tendências. Mas até agora não aconteceu nada. E você tocou num ponto interessante, que seria essa parceria ou essa submissão, não sei que palavra utilizar, do prefeito Bruno Covas com o vereador Milton Leite. E houve algumas notícias de jornal de que foi uma indicação do vereador Milton Leite o vice do atual prefeito, né? Que é o vereador Ricardo Nunes, não é Nunes, aliás, está no jornal de hoje isso. Eu não conheço o vereador Ricardo Nunes, mas fiquei muito surpresa com algumas denúncias que surgiram na imprensa nestes últimos dias. Denúncias de problemas domésticos, né, de violência doméstica, mais do que problemas domésticos, e denúncia de uma suposta máfia, vamos dizer assim, envolvendo creches. Você chegou a aprofundar um pouquinho essas questões? Porque as pessoas não olham muito o vice, né? Eu sou muito assim preocupada em analisar quem são os vices, a história dos vices.
porque nós não sabemos o dia de amanhã. São Paulo tem essa história, né, de ser liderada por vices, o Brasil tem na sua história a condução por vices. Então, não sei se te causa algum constrangimento, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre o vice do prefeito Bruno Covas, a pessoa que ele escolheu para vice. Olha, eu não me aprofundei nessas coisas, porque também sempre falo, né, tem que ouvir a pessoa. Eu vi a questão das creches, que realmente aí eu sei, é esquisitíssimo e muito estranho. Mas o que eu percebo, Janaína, é que ninguém se aprofunda. Vai ficando e vai ficando por isso mesmo. Vice numa chapa hoje, vice-prefeito, ou mesmo secretários, eu tenho visto que hoje passam por cima de várias coisas. Eu vi, por exemplo, outro dia, nomearam um subprefeito. O cara, o chefe de gabinete de subprefeitura. O cara tinha um processo de improbidade administrativa, tinha ficado proibido de entrar na área, por 8 anos não podia entrar no serviço público. Ao mesmo tempo, vi também que nomearam secretários que tinham processos de improbidade administrativa. Puxa, anos atrás, essas pessoas nem podiam... Você não podia nem pensar em nomear uma pessoa assim, que pegava mal para você. Agora, a sensação que dá é que na área pública vale tudo. E não é assim, Janaína. Tem que tomar cuidado, tem que analisar bem, tem que conhecer bem. Vice-prefeito ainda mais numa cidade como a nossa, que todo mundo aqui, que a política virou essa coisa, que todo mundo quer subir muito rápido, né? E não é assim. Vice-prefeito, mesmo se ele não toma posse, ele tem que ter um papel importante. Vai ser secretário, no meu caso, terá um papel importantíssimo. A minha vice, eu escolhi pelas qualificações. Não é porque se tem voto ou não tem voto, é porque eu sei que é alguém que não me decepcionará naquilo que ela fizer. Eu acho que é muito importante olhar bem os vices, e o vice tem que ter história também, como candidato tem que ter história, e tem que ser ficha limpa. Eu quero te pedir aqui para assumir um compromisso. Pode Você sabe pedir. que eu abraço várias causas, né? Várias causas, mas eu abracei uma causa, seja em função das minhas aulas, né? Na disciplina de bioética na USP, eu dou aula há muitos anos de bioética, ou mesmo de casos que eu acompanhei na condição de advogada. Eu abracei a causa de garantir à mulher que vai ter o seu bebê na rede pública poder participar da decisão da via de parto. Porque eu nunca desejei que a mulher desse ordem no médico, jamais. Mas que a mulher pudesse participar da decisão. Como acontece na rede privada, como acontece com aquela mulher que tem o seu plano de saúde. E eu vi, assim, muitos abusos na rede pública. Infelizmente, eles ainda acontecem. No estado de São Paulo, no Brasil, consegui aprovar uma lei, por ciumeira, um deputado que não aguentou perder, entrou com uma ação, e aí tem toda uma ideologia também da esquerda, que quer muito que a mulher tenha autonomia na hora de abortar, né, de decidir pelo não nascimento do seu filho, mas que entende que essa mulher não tem condições de decidir a via de parto. E eu encontrei uma resistência enorme no sistema de saúde municipal da capital, sabe? É interessante que os hospitais estaduais, eles não foram tão resistentes, mas a rede municipal aqui da capital, eu senti assim, uma resistência enorme, muita ideologia, no sentido de seguir impondo às mulheres o parto normal a qualquer preço. Eu não sou contra o parto normal, eu sei que o parto normal, sobretudo quando ele é mesmo normal, ele é algo bom para a saúde da mulher ou do bebê, só que nem todas as mulheres têm o bebê com a tranquilidade, né, com a facilidade que outras têm. Então, eu queria saber se existe da sua parte, né, como futuro prefeito, quero crer que será, o compromisso de prestigiar a autonomia das mulheres, né? A autonomia das famílias, porque no curso, né, da discussão dessa lei, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
Eu conversei também com muitos homens que ficaram viúvos porque insistiram num parto normal e a mulher veio a falecer. Homens que têm ainda, né, todas as dificuldades de manter e criar filhos com paralisia cerebral por um parto normal forçado. Então, eu queria saber se existe o compromisso do nosso futuro prefeito com a autonomia das famílias na hora de terem seus filhos. Não, eu nesse caso me lembro do seu projeto, eu mandei o seu projeto para vários deputados federais, inclusive, que eu conheço, porque eu achei sensacional, não tenha dúvida. Essa autonomia é essencial, é o que você falou, a mulher decide. E a última palavra é sempre do médico. Claro, ninguém vai contestar o médico, mas ela tem que participar e pode optar. Você sabe que eu vi isso, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tive um neto que nasceu nos Estados Unidos. Lá eles forçam também o parto normal, um absurdo. Eu vi um absurdo e quase que a criança quase morreu. Então o negócio não tem cabimento isso daí, né? Claro, eu acho que pode ter, tem o compromisso sim, e a Marta vai implementar isso daí como lei. Ela votou favorável, ela me apoiou lá na Assembleia. Projeto do Executivo, inclusive, tem que ser, tem que participar, gente. Nós temos cada vez mais, né? Nós temos que tirar um pouco essa ditadura de governo em cima de determinadas coisas, sem ter uma razão lógica para isso, sem ter uma razão razoável para isso, porque a razão é só a lógica, é econômica, e não tem cabimento. E ainda aqui no âmbito do... Eu acho que a gente tem 1 hora, né? É meio automático que tá na nossa live. Quanto tempo a gente ainda tem? Que eu falo. 6 Quanto? minutos. 6 tá, minutos. então vamos... não sei se a gente vai conseguir detalhar o assunto, mas assim, eu estou acompanhando a manifestação de várias personalidades sobre esse tema da vacina. E, por óbvio, quero aqui fazer um registro para não ter dúvida. Eu não estou falando contra, pelo amor de Deus, os pais vacinarem seus filhos, né? Eu acho muito importante que as crianças sejam vacinadas. Existe a obrigatoriedade, pré-requisito para matrícula nas escolas. Nós conseguimos erradicar a pólio, né? Temos aí praticamente erradicados outras doenças, tem toda a preocupação com meningite. Então, quero deixar muito claro que, de maneira nenhuma, estou falando contra vacinação ou mesmo contra vacinas. Mas eu estou intrigada com essa fala do governador e com a manifestação de algumas personalidades. Vou até nomear aqui o ex-candidato à presidência, o João Amoedo, o deputado federal Kim Kataguiri, e outras tantas, que estão dizendo assim, na linha de que defende o governador, que a vacina, quando aprovada definitivamente, a vacina contra a Covid, né, que ela vai ser obrigatória no estado de São Paulo. E aí eu fico pensando, né, na prática, o que é que essas pessoas estão imaginando? Por exemplo, entrar na sua casa ou na minha casa, se nós decidirmos por alguma razão, nós, adultos, né, autônomos, capazes, se nós decidirmos não nos vacinarmos, será que eles acham que o Estado tem direito de entrar na nossa casa para nos vacinar à força? Eu fico assim tão chocada, sabe, de ouvir essas manifestações. Eu acho e espero que tenham entendido, que a gente tenha entendido mal, porque é isso que você falou, como aconteceu com todas as outras vacinas. Todo mundo vai querer tomar vacina e você pode pôr para matrícula em escola, claro, mostrar a vacina, para entrar no clube, o clube pode querer que tenha vacina, isso daí é normal, mas como é que você obriga? Vamos dizer que a pessoa não possa tomar vacina, por uma razão qualquer, ou não queira de jeito nenhum. Ela não vai tomar. Você não tem como obrigar, vai cobrar uma carteirinha no meio da rua, cadê sua carteirinha de vacina, se não está preso? Então, você pode induzir a vacina, vai induzir. Eu sou super favorável a vacinar. Aliás, a hora que a Anvisa aprovar uma vacina, eu estou lá na fila para tomar.
não tenho a menor dúvida. E tenho certeza que todo mundo vai querer tomar, mas você não tem como falar que é obrigatório. Entendeu? Eu acho assim que estão criando um desgaste tão desnecessário, que, por exemplo, eu gosto muito de ler os e-mails que chegam ali no endereço do gabinete, né? Entre 20 que eu recebo de pessoas querendo saber quando é que vai sair a vacina, porque eu quero tomar a vacina, um diz que não quer tomar de jeito nenhum e não quer ser obrigado a tomar. Meu Deus do céu, qual é o papel do gestor? Trabalhar para desenvolver a vacina, disponibilizar a vacina para todos aqueles, e serão muitos, que queiram tomar. Para mostrar o quanto é importante tomar, para convencer as pessoas. Se não convenceu, não convenceu. Janaína, se cair, você quer que eu chame de novo aqui? Porque é um desgaste. O que é a live, você diz? Tá acabando? Pode ser. Tá bom, mas é um desgaste tão grande, né? Tão desnecessário e tão intrigante essas pessoas que se dizem liberais defendendo que seja obrigatório, que eu fico imaginando assim, como é que eles pretendem implementar isso na prática? Né? Pegar as pessoas à força e vacinar não tem sentido. Por isso que eu acho que o que estão falando, espero que seja o que nós estamos falando. Tudo bem, para tirar passaporte, precisa da vacina. Isso já aconteceu com a febre amarela. Você vai viajar, vai matricular na escola, enfim. Essas coisas. Você não pode, vai amarrar o cara e dar a vacina forçado nele, imagina. Porque isso tem a ver com a autonomia, né? Que hoje é um princípio muito importante no exercício da medicina, né? No direito sempre foi. Então, realmente, às vezes as polêmicas nascem sem a menor necessidade, né? Sem a menor necessidade. Quanto tempo a gente tem aí dessa live? Não, 2 minutos. A Cláudia, minha irmã, está te mandando um beijo. Eu quero que você use esses 2 minutos para dizer por que você quer governar a cidade de São Paulo, né? Como é que você vai externar esse amor por São Paulo na condição de prefeito? Externar trabalhando 24 horas por dia, Janaína, porque eu digo, não tem glamour nenhum, é só trabalho, e eu tenho, por que eu quero? Porque eu tenho convicção, pelo que eu conheço da cidade, que dá para mudar. Você não precisa ter os problemas que você tem em São Paulo, basta você definir as prioridades, acertar nas prioridades, botar os equipamentos todos que a prefeitura tem a serviço da população. Nós temos que pensar na população e não na próxima eleição. Eu queria agradecer muito você pelo apoio que você tem dado, pelo que você tem feito por São Paulo e pelo Brasil. E você pode contar comigo sempre, independente de onde eu estiver, a gente tem muita afinidade de pensamento, principalmente com relação à democracia, liberdade e principalmente com a ética na política. Um beijo, Janaína. Fica com Deus. Daqui 1 semana, 10 dias, a gente faz outra, que eu ainda tenho muita pergunta para fazer e os eleitores têm que te conhecer para saber que você, dentre boas opções, é a melhor opção. Obrigado, querido. Um beijo grande e muito obrigado para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Boa semana a todos. Saúde. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu vou guardar aqui, vou deixar na memória aqui a live, tá bom? Para quem quiser ouvir. E passa o link que eu vou divulgar também, tá bom? Para as pessoas saberem quem é André Matarazzo e acreditarem que é a melhor opção para São Paulo. Fica com Deus. Tchau.